Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seus lindos, suas lindas. E ó, olha que aulona massa hoje. Eu vou falar pra vocês sobre medo de ser traído ou traída. Eu vou pegar em específico as mulheres. As mulheres têm muito medo de ser traída, trocada. E por que tudo isso? Acompanhe o vídeo aí, bora! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa aula e essa aula vai estar incrível. Isso aqui pode mudar o jogo da sua vida e você pode ajudar muito mais pessoas também, caso isso faça sentido pra você. E ó, já vou avisando, se fazer sentido pra você esse vídeo, não precisa dar like aqui agora, assista todo ele, se fizer sentido, aí você dá aquele likezinho maroto no final, se inscreve no canal, compartilha e faz o que tem que ser feito aí pra ajudar mais pessoas, beleza? Então vamos lá. A maioria das mulheres que tem medo de ser traída, elas sofrem com ansiedade, com angústia, insônia, medo, insegurança e um monte de outras coisas. Isso acontece porque ela fica revivendo todo aquele momento, ela fica mostrando pro seu cérebro que aquilo vai acontecer, que aquilo é uma dor e isso faz com que o cérebro, o sistema nervoso, acredite. Tudo que nós pensamos, tudo que a gente imagina, tudo que a gente vive dentro da nossa mentezinha, dentro da nossa cacholinha, isso pro nosso cérebro se torna real. O nosso cérebro, ele não sabe distinguir real ou fantasia, isso aqui é verdade, não, isso aqui é só um pensamento que ela tá tendo há pouco tempo, mas isso aqui não vai acontecer. Isso aí é mentira. O que acontece na nossa mente, no nosso cérebro? Se você mostra um pensamento, uma sensação, um sentimento, ele acha que aquilo tá acontecendo. A depressão, ela é uma ruminação, é viver no momento que aconteceu lá do passado, no momento presente. O cérebro não sabe fazer essa separação nessa linha do tempo. O cérebro entende, pô, a pessoa tá pensando que tá sofrendo, que sofreu pelo aquele acontecimento, pela aquela ocasião, então o cérebro entende que você tá sofrendo no agora. E a depressão fica vivendo num loop. Então você vive num loop, vive mostrando isso pro seu cérebro entende que aquilo é real e não continua, e não sai disso. Então isso é a depressão. E a traição, o medo de ser traída, o medo de ser trocada é quase a mesma coisa. Você tem uma traumatização e essa traumatização, às vezes você não sabe, ela veio lá dos 5 anos de idade, entre 4, 5, até os 7 anos de idade, que era a fase quando aquela criança começou a ver o mundo em pares. Papai, mamãe eram um par, vovô era um par, e ela se sentiu meio que trocada, porque ela não tinha o par. Não que ela queria alguém pra se relacionar com sexo, beijo e tal, etc. Não, ela só viu que, peraí, todo mundo tem um par e eu não tenho. Aquilo ficou muito mais forte dentro dela. Tem criança que interpreta aquilo, estar sendo trocada, traída, de uma maneira muito grande, uma traumatização muito forte. E aí na fase adulta ela só repete. E sabe qual que é o problema dessas mulheres, dessas pessoas que têm muito ciúme? Elas não vivem no agora, elas não vivem felizes, elas ficam tensas demais, elas ficam com dor de cabeça, elas ficam desconfiadas de tudo. Aquela dor tá o tempo todo nela e ela não aproveita a vida, ela não vive do jeito que poderia viver, de uma maneira calma, de uma maneira tranquila. E aquela pessoa que tem muito mais o medo de ser trocada ou traída, ela não consegue viver em relacionamento por muito tempo. Ela pula de um galho, vai pro outro e nunca para. Chega na fase lá dos 40, 50 anos, são aquelas pessoas solteiras na balada, pessoas solteiras falando que ser solteira é a melhor coisa do mundo, porque ela não resolveu aquela emoção interna dela, ela não conhece sobre os comportamentos dela, ela não sabe o porquê que aquilo acontece, sendo que se ela olhasse profundamente através de conhecimentos, estudos, traços de caráter, né, entendendo ali, através até de uma terapia, tudo seria muito mais simples. Ela ia conseguir olhar para aquilo, resolver aquela situação, aquela traumatização e seguir em frente. Aquele medo não ia mais prejudicá-la e ela conseguiria ter um relacionamento adulto saudável, porque no final das contas, gente, todos nós nascemos, todo ser humano na Terra nascemos para ficar com alguém. Essa pessoa que diz que ser solteiro, eu gosto de ficar com ninguém, essa pessoa é extremamente doente emocional. E eu não tô desmerecendo ela, eu não tô falando que existe certo ou errado. Isso é uma dor que ela carrega e isso é um mecanismo de defesa para que ela não reviva sempre essa dor. Esse vídeo é para você entender que tem como sair disso através de entender os seus comportamentos, através de entender essas traumatizações, o que aconteceu no passado, quais são os gatilhos que acontecem numa relação que me faz eu ter medo da traição, o porquê que eu me saboto sempre. E olha, se a pessoa ela não resolve isso, ela tem a tendência a sempre repetir o padrão. Ela pode passar em milhares de relacionamentos e ela sempre vai se sabotar, porque é ela que atrai tudo isso por conta das dores. Tá, Felipe, para eu solucionar tudo isso, se você quer
solucionar tudo isso? A primeira coisa é escolha. Escolha fazer a diferença. Escolha não carregar mais essas dores. Escolha a olhar profundamente, mesmo que doa, mesmo que vá doer. Olhe para aquela criança interna dentro de você, aquela criança que foi ferida no passado e vamos resolver essa situação. Eu tenho um treinamento que se chama Raio-X do Amor. Felipe, ele é só para quem tá casado? Não. Ele serve para qualquer tipo de pessoa. Tá no relacionamento, não tá no relacionamento, quer mudar de vida, quer entender sobre ela mesma. Esse treinamento é para você. Esse treinamento ele vai falar sobre os comportamentos das pessoas. E esses comportamentos são 5 maiores comportamentos que nós temos. Eu chamo de personalidades. São 5 personalidades que carregam dor e recurso. Então, se você entende qual dor você está vivendo naquele momento, qual dor que está te atrapalhando você viver aquela fase da sua vida, você vai ajustar, alinhar, curar para tirar essa dor, para sair daquela dor e viver num modo muito mais prazeroso e viver em recurso. Para você adquirir esse treinamento, tem um link aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo. Clica lá, lá tem uma aula. Assiste aquela aula, vê se faz sentido para você e se fizer sentido para você, você achar que vai resolver a sua vida, clica, adquire, porque eu te garanto que vai fazer total mudança na sua vida. Mas ó, só vai mudar mesmo se você se permitir. Não tem milagre lá, não tem uma mágica que eu passo lá. É simplesmente processos, ferramentas que vão te ajudar a olhar para isso e você mesmo vai se curar. E agora, se fez sentido para você esse vídeo, deixa aquele likezão maroto, se inscreve no meu canal e compartilha para mais pessoas. Compartilha para aquela amiga que morre de medo de ser traída e trocada. Compartilha para aquele cara que morre de medo de ser traído. Vamos ajudar mais pessoas porque isso é horrível de viver. Tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo e ó, muito obrigado e até o próximo. Fui!